debate. Vamos falar sobre o fenômeno da pirataria e os seus malefícios, tudo a propósito do 29 de março, consagrado como Dia Internacional do Combate à Pirataria e à Falsificação. Em princípio, definimos a pirataria como toda e qualquer prática que viole ou desrespeite os direitos do autor, ou seja, reproduzir, vender e distribuir produtos sem a autorização dos direitos autoriais. É o tema em debate. Eu vou passar a apresentar aqui os meus convidados. Boa tarde. Boa tarde. Por favor. Boa tarde. Vou pedir que apresente-se aqui à minha esquerda. Roberto Machado, do Instituto Angolano da Propriedade Industrial. Timóteo Gaspar, do Instituto Angolano das Comunicações, INACOM. Aqui à minha esquerda. Barros Licença, diretor-geral do CNDIAC, Serviço Nacional dos Direitos de Autores e Conexo, e coordenador da iniciativa Parceiros contra a Pirataria. Estefânia Souza, diretora de Assuntos Corporativos da Multichoice Angola. Sandra Cambangula, chefe do Departamento dos Delitos contra a Propriedade Imaterial e Apoio Técnico do Serviço de Investigação Criminal. Muito bem. Vamos então começar o nosso debate. Foi lançado o tema. Eu vou, para abrir tanto esta conversa, eu gostaria de colocar a seguinte questão: como estamos em Angola em relação ao fenômeno? Se calhar começar aqui pelo Barros Licença. Muito obrigado. Antes mesmo de responder como estamos em termos do fenômeno de pirataria, importa que fazer um breve enquadramento. Como referiu e bem, a pirataria, no fundo, resume-se, para não repetir as mesmas palavras que mencionou, resume-se no uso indevido ou ilícito de uma propriedade intelectual alheia. Propriedade intelectual esta que a sua proteção pode ser por via do sistema de propriedade industrial ou por via do sistema dos direitos de autor e conexo. E a nossa Constituição, ou numa só palavra, o Estado angolano protege a propriedade intelectual tal como protege a propriedade no geral. Então, se estamos a falar de uso indevido ou ilícito de uma propriedade intelectual alheia, então é fácil concluirmos, basta sairmos à rua para constatarmos isto mesmo. Algumas vezes acontece de forma inconsciente, mas já há outros níveis que não é assim tão de forma inconsciente. Mas em termos de proporção, às quantas andamos, temos duas instituições, entre as quais uma já está aqui presente, que melhor poderá nos dizer em termos de, porque são os órgãos que lidam com as denúncias, com as apreensões. Refiro-me concretamente ao SIC, e a gente que também confirmou a participação, mas ainda não está aqui presente. E em termos de quem sofre as consequências, também temos aqui um órgão que a Multichoice são em melhores condições que é para mensurar. Muito bem, já aí vamos, mas podemos avançar para as principais causas. INACOM. Bom, o que é que motiva, na vossa ótica? Naturalmente, como todo ato criminoso, as motivações são a aquisição de benefícios de forma ilícita, e os que enverdam para estas práticas tendem isso mesmo, a obter benefícios, aqui buscando uma linguagem mais terra a terra, à custa dos donos da propriedade. Portanto, as instituições do Estado que têm o papel de proteger os direitos autorais, a propriedade industrial, a propriedade intelectual e mais, têm a nobre missão, e às vezes muito difícil, de combater este fenômeno, para inibir ações dessa natureza. E entendemos que, como primeira linha de intervenção, seria a mesma conscientização da população, porque aqueles que usurpam esses direitos
eles vendem esses bens ou serviços a uma população. Então temos que prevenir a nossa população, munindo de informações de que não devem adquirir esses serviços, esses bens a indivíduos que não têm o devido licenciamento para prestar determinado serviço ou para vender determinado bem. E, paralelamente a isso, juntar-nos aos órgãos de polícia para reprimir de forma coerciva essas atitudes. Ou chamar também aqui a responsabilidade civil por via dos tribunais, através das ações judiciais, para responsabilizar essas pessoas que praticam tais atividades. Ok, mas como é que o Instituto Angolano da Propriedade Industrial olha para essa questão? Se partimos do princípio que todos os dias os produtos piratas são vendidos nas ruas, nos mercados, portanto, como é a atuação a nível desse espaço, né? Como é que o Instituto olha para essa questão? Bem, o Instituto Angolano da Propriedade Industrial é um órgão do Estado que vela pelas políticas de proteção e promoção da propriedade industrial, ou seja, é o órgão do Estado encarregue de proteger e promover as políticas do Estado em termos de patente de invenção, marcas, modelos de utilidade, desenhos industriais e etc. Nós atuamos não como um órgão repressivo, né? Nós atuamos como um órgão que registra estes bens intangíveis, né? São as marcas, patentes e etc. Mas se olharmos de uma forma, de uma maneira global, a nível da nossa economia, portanto, o alto nível de informalidade da nossa economia não justifica tanto o surgimento desses piratas, não é uma das razões também para que isso aconteça no nosso mercado? Eu vou mais pelo lado do lucro fácil, né? As pessoas têm a tendência de irem pela via mais fácil, né? Não querem criar marcas próprias, não querem criar, quer dizer, inventar, fazer inovações, não querem atuar de forma legal porque sabem que ali vão ter que investir tempo e dinheiro. Portanto, optam por beneficiar ou apoderar-se de bens que são alheios. Eu acho que é o apetite pelo lucro fácil que faz com que as pessoas optem por essa má prática. Sena Diaca, como é que olha para essa questão? O alto nível de informalidade da nossa economia contribui ou não para a pirataria? Em parte sim, porque encontro aqui um terreno fértil, como o meu colega do painel tentando se referia. O que acontece é que as pessoas que enveredam, peço desculpa, o meu condutor também não alertou-me. Pois, peço desculpa aos ouvintes, tinha o microfone desligado. Dizia que em parte sim, aqui a situação favorece aos piratas porque ainda registramos um fraco nível de fiscalização. E quando a fiscalização é fraca, claro, os piratas encontram um terreno fértil para, em busca do lucro fácil, como o engenheiro Roberto se referia, e então procuram enganar, não... Outra vez? Eu tenho que ligar. Já tinha ligado? Opa, e o tempo já é pouco, ainda estamos... Pois, dizia que, em parte sim, a situação do nosso mercado, como se encontra ainda a funcionar, a informalidade que mencionou, propicia esse tipo de atos de pirataria, porque encontram um terreno falso os que assim praticam, na medida em que, na busca do lucro fácil, eles usurpam, fazem uso das marcas alheias na tentativa de enganar não só o detentor da marca, mas sobretudo o consumidor, que somos todos nós. Pegam numa marca de prestígio, por exemplo, que já é conhecido por os consumidores, e apoiam no seu produto, vendendo o gato para o lebre. Por isso mesmo, todos, enquanto consumidor, todo cidadão, não importa a sua posição social, devemos combater este mal, porque isto pode perigar a nossa saúde pública
a nossa saúde pessoal e a saúde pública no geral, como também pode pôr em causa o nosso emprego, porque aquelas empresas que legalmente estão bem estruturadas e estão dentro da formalidade, não estão na informalidade, podem sofrer as consequências, porque tendencialmente os produtos fabricados e colocados e vendidos de forma ilícita tendencialmente são baratos, e a tendência do consumidor é gastar menos. E nesta de busca de produtos baratos, podemos então comprar venenos contra a nossa própria saúde. Por isso, devemos nos unir, e é isto mesmo que originou este painel que está aqui e os outros que não estão cá presentes, porque todos nós, cada um, segundo a sua missão, tem responsabilidade no sistema, e isto também demonstra que a proteção da propriedade intelectual é feita de forma sistêmica, porque, por exemplo, o IAP e o CNDH estão na gestão administrativa, funcionam como fiéis depositários das criações dos criadores, das invenções, das marcas, das obras intelectuais de natureza artística, literária e científica. E quando já há questões de delito, de uso indevido, aí já atuam os órgãos policiais. Por isso é que está aqui o SIC. Antes mesmo, na fronteira, temos, por exemplo, a Administração Geral Tributária. Ok? Portanto, para não monopolizar a palavra e poder dar... E partindo do pressuposto de que esta situação acarreta a perda de milhões, portanto, de kwanzas em direitos intelectuais de inventores, artistas e outros, a MultiChoice, se calhar, também é uma das vítimas desta situação. Eu quero comentar, Sandra. A Sandra é do Espanha, sim. De facto, eu ia colocar esta questão, porque nós estamos, a abordagem até o momento foi muito focada nos proprietadores e não tanto no consumidor. E, efetivamente, eu iria dizer que os dois principais fatores que levam ao recurso a produtos não lícitos têm a ver com o preço, sem dúvida, não é algo que possamos descartar, e também o desconhecimento. Para nós, existem dois fatores. A MultiChoice é um dos maiores investidores em conteúdo local em África, e, portanto, para nós, todos os recursos que possam ser canalizados para investir na produção de conteúdos locais, salvaguardando, obviamente, as famílias, os produtores, toda a cadeia envolvida na produção, é muito importante. Mas outro ponto que nós também colocamos para a pirataria ao nível do nosso setor é que os grupos que praticam estes atos não estão registados, não geram emprego, não pagam impostos, portanto há muitos custos indiretos que nós não conseguimos calcular, mas que efetivamente têm esse impacto. E uma preocupação crescente do mercado em que não há uma penalização, e os parceiros contra a pirataria começaram em primeiro lugar para consciencializar, mas também para apoiar ou dar suporte à recolha de dados, porque nós precisamos de saber exatamente em que estado estamos. Existem diversas instituições com dados separados, e o objetivo é nós também podermos condensar de uma forma integrada, mas uma das preocupações é que, quando não existe uma regulamentação e uma criminalização efetiva destas práticas, nós estamos a promover um investimento pouco saudável, ou seja, as redes criminosas podem considerar que Angola é um terreno fértil porque não acontece nada. E isso é um ponto, num momento em que o nosso país está com um foco muito grande para atrair investimento estrangeiro, importante. E, por outro lado, nós temos dois tipos de questões. Portanto, temos as questões físicas, a venda de CDs, a pirataria de sinal, que é o que afeta o nosso setor, mas depois temos a via digital e cibernética, que é muito mais complicada de controlar e de combater, e, portanto, nós temos que correr atrás, primeiro, do nível mais atrasado em que estamos, para não chegarmos a estados muito piores, mas obviamente preocupa-nos. Mas acha que a internet, por exemplo, é hoje um meio que facilita também a disponibilização ilegal de músicas, livros? Portanto, ao nível do nosso país, é uma situação também que precisa combater? Ao nível do nosso país e ao nível da África, nós, por exemplo, a nível de conteúdo desportivo, é um conteúdo que é muito pirateado, e iniciativas semelhantes aos parceiros contra a pirataria noutros mercados, nomeadamente no Quénia, têm conseguido, junto dos tribunais, atuar,
Mas a internet aqui em Angola, mesmo com uma taxa de internet, de uma taxa de penetração baixa, já é um meio. Existem estudos diversos e aí o INACON depois eventualmente poderá ajudar-nos, mas nos últimos 3 anos houve um crescimento, se não me engano, de mais de 5% das redes comunitárias, ou seja, pessoas que têm acesso a conteúdos via internet. E este é um fenómeno que vai ser cada vez maior no mundo inteiro. A nível do SIC, temos números de detenções ou apreensões ligadas à pirataria? Falando na pirataria no seu todo, ou seja, falando em propriedade intelectual propriamente, porque a propriedade intelectual abarca as duas áreas, a propriedade industrial e os direitos autorais. A nível do SIC, nós, o ano passado, o ano 2021-2022, em termos de pirataria relativa a obras, nós tivemos 5 processos em curso. No período 2022, vou dar os dados mais recentes. Tivemos 5 processos. Desses 5 processos, 4 foram relativos à edição e comercialização de livros, obras singulares e de livros da reforma educativa. E tivemos também um caso que foi o uso de obras sem autorização através das plataformas de empresas de telefonia, ou seja, processo relativo à obra artística no ramo musical. Sobre a propriedade industrial, que é a área da propriedade intelectual na qual o SIC tem o maior volume de processos. E em termos de apreensões, não sei se podemos falar aqui em termos de marcas, estaríamos a publicitar, mas falar de propriedade industrial, não se pode falar de propriedade industrial sem versar a marca. Mas aí em números, pelo menos, número de apreensões? Temos uma apreensão que foi a mais recente, de cerca de 7.000 televisores. Temos também uma apreensão de cerca de 9.000 inseticidas. Inseticidas, não vou aqui referir. Sim. Pirateados e marcas que foram ilegalmente usadas. Ou seja, existe uma marca conhecida no mercado e o outro agente econômico, como estão os dois no mercado, por ver a saída daquele produto, então pega nas características figurativas ou nominativas daquela determinada marca e imita e põe a comercializar. Conforme já foi referido pelos os representantes que aqui compõem o painel, o que acontece? Mais do que o nosso entendimento como SIC, a atração por esse tipo ou por esse comportamento, a atração por este tipo de prática, mais do que o preço, nosso entendimento também vai mesmo pela paixão pela marca ou pelo produto. Porque se eu não gostar daquela marca, se eu não gostar daquele produto, eu não vou imitar. E eu não vou comprar. Se estiver, por mais que o preço seja baixo, se eu não gostar daquela marca, se eu não conhecer aquela marca, eu não vou comprar. Muito bem. Mas o que é que prevê o nosso ordenamento jurídico quanto às penas para os indivíduos envolvidos, portanto, neste fenómeno da pirataria? Aí onde está porque o acho grande... que é preciso haver aqui alguma base para desencorajar. Aí onde o que é que prevê o nosso ordenamento jurídico? Aí onde está o grande calcanhar daquilo. A Lei 15/14, que é a lei dos direitos autores e conexos, que depois o doutor Licença vai estender o assunto, no seu artigo 89, ele, em termos de aplicação de multas, o número 1 diz que é competente para a aplicação de multa aos órgãos de gestão administrativa dos direitos autorais e conexos, ou seja, a SINEDIAC.
é que aplica as multas quando encontra esse tipo de situação ou violação de uma obra artística ou discográfica. E, eventualmente, poderão, para além das multas, também existir um processo crime. E o número 2 diz: a apreensão efetuada por entidades de organismos policiais no âmbito das suas competências não prejudica a aplicação de multa. Ou seja, pode cumulativamente existir um procedimento criminal e uma aplicação de multa. Isto para os direitos autorais. Para a propriedade industrial, nós temos um grande problema, se não o maior de todos, que é a legislação sobre propriedade industrial, que é a Lei 3/92, já tem 30 anos. Já é uma lei mais do que adulta. E isso dificulta muito o nosso trabalho, porque em 30 anos... Sugere-se alguma atualização? Urgentemente. Urgentemente. Isso era para ontem, porque se formos... Obrigada, doutor, licença. Se formos a ter em conta a evolução, a dinâmica evolutiva da sociedade, o que nós tínhamos em 92 como extrato social não é o que nós temos hoje. Hoje nós temos um crescimento populacional, um crescimento econômico, um crescimento de mercado muito grande, e a lei está totalmente desajustada para aquilo que são as perspectivas atualmente. Sim, senhor. Doutor, licença, quero rebater esta questão. Não é rebater, é dar mais um contributo naquilo que a doutora Sandra já disse. Realmente, aqui, para além daquilo que são as penas que a lei prevê, há uma responsabilidade repartida entre o papel do Estado, que deve cumprir a função de proteção, e o papel do privado, detentor do direito sobre a obra em causa, que deve ter uma atitude proativa. E aqui onde temos tido também problema, porque por falta mesmo primeiro da consciência jurídica e do desconhecimento de qual é a mecânica do sistema de propriedade intelectual, fica-se com a percepção, e é uma percepção errada, de que é o Estado que deve zelar tudo a favor do autor. Estamos a falar de um direito privado, ok? Porque a propriedade intelectual o que é que faz? Reconhece o autor da criação, o detentor do direito sobre uma obra intelectual, mas também conferindo-lhe a exclusividade da sua exploração econômica. Significa dizer que ninguém mais pode fazer a exploração econômica de uma obra intelectual se não for o próprio autor ou a quem ele delegar esta competência. Quem fizer o uso de uma propriedade intelectual alheia poderá configurar, o ato poderá configurar a usurpação, que é uma das formas de crimes que a lei dos direitos de autores prevê, ou o plágio e a contrafação. E o que é que a lei remete depois em termos de... Há 3 tipos de responsabilização. A doutora Sandra mencionou 2 responsabilizações, mas há uma terceira. A administrativa, esta compete ao CNDH aplicado, e depois tem 2 que competem os tribunais, a civil e criminal. A civil e tudo isso quem deve acionar é o interessado. Aí a necessidade da tal função proativa, porque o sistema está estruturado e cada um dos órgãos aqui presentes desempenha o seu papel. Se o detentor de um determinado direito, seja ele o primeiro detentor ou criador, quando digo primeiro detentor, queria dizer o seguinte: o criador pode não ser o detentor do direito, pode passar a terceiro, tal como pode criar no âmbito de um contrato empresarial e a propriedade intelectual pertencer à empresa ou à entidade empregadora. Então, o detentor deve, em função da natureza da propriedade intelectual, ok? E a forma como foi usada indevidamente, acionar então qualquer um desses mecanismos, denunciando ao CNDH para punir o agente econômico, porque os agentes econômicos que na sua atividade comercial ou empresarial
manuseiam obras intelectuais, seja de natureza artística, literária ou científica, estão sujeitos ao controle do Estado por via do CNDAC, que é o órgão administrativo, o órgão de gestão administrativa do Sistema Nacional dos Direitos Autorais e Conexo. Então, uma das funções, para além do controle, que é o registro das obras e dos próprios agentes para efeitos de controle, para garantir a lealdade no exercício dessa atividade para os agentes econômicos, também fiscaliza a aplicação correta da lei, se a lei está sendo respeitada ou não. Nesse exercício, o agente econômico estiver a manusear obras intelectuais na sua atividade econômica, se não tiver relação, não tiver sido reconhecido pelo CNDAC, por um lado, e por outro lado, supondo, por exemplo, que as obras que estão a serem manuseadas, seja a exibição pública da música, por exemplo, vai exigir também a exibição de um contrato, ou seja, de uma licença da entidade de gestão coletiva dos direitos autorais. E não observando isto, aí então instruiu o processo de aplicação de multa. Processo este cujo laudo pode servir para, por exemplo, se basear-se em instruir um processo crime, que poderá depois desembocar no tribunal. Olha que aqui em nível de Luanda, por exemplo, capital do país, temos um tribunal especializado por esse efeito. Uma sala. Sala de comércio e propriedade intelectual. Então, tudo isto compete ao lesado acionar essas instituições. Por isso é que temos afirmado e reafirmado que o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, já no geral, está estruturado, está organizado, uma vez que é possível encontrar legislação que protege a propriedade intelectual, regulando, ou seja, estabelecendo princípios e normas que regulam a gestão da propriedade intelectual, bem como o comportamento quer dos agentes públicos quanto os privados. E compete agora os cidadãos fazerem o uso e aproveitamento deste mecanismo em prol do seu interesse. Sim, senhora. Estamos a falar sobre o fenómeno da pirataria e os seus malefícios. Chegou agora mais um convidado para esse nosso painel de debate. Boa tarde, seja bem-vindo. Ok, muito boa tarde. Desde já desculpar as situações da última hora. Colocaram-me a chegar aqui um bocadinho tarde. Sim, sou representante, portanto, da União Nacional dos Artistas e Compositores. Venho cá representar a minha instituição. Sim, senhora. E chama-se? Diogo Sebastião, mais conhecido por Quintino. Sim, senhora. Quintino. Já um conhecido da casa. Sim, senhora. Certamente o tema não lhe é estranho. Qual é o seu ponto de vista em relação a essa situação que estamos aqui a debater? Portanto, realmente é um tema bastante pertinente e desde já saudar a CNDAC por permitir que esse assunto, pirataria, seja um assunto em foco, né? Porque todos aqueles que são autores e aqueles que têm como titulares da propriedade intelectual daquilo que faz, preocupa-se, portanto, naquilo que são os problemas da pirataria, que piratear é, portanto, reproduzir, utilizar uma obra, né, não autorizada, e realmente tem trazido bastantes prejuízos. E aqui falo, portanto, naquilo que é a minha condição de músico. Nós temos tido graves problemas na pirataria. E a pirataria, ultimamente, com o desenvolvimento das novas tecnologias, tem permitido que esse controle seja muito mais deficitário, não é? O sistema, já se falou aqui, né, das internets, entre outros, o sistema de utilização do streaming, isso tem permitido que haja maior dificuldade no controle dessa situação. Nós, anteriormente, os piratas, não é, somente na música, às vezes tinha um nome, porque eles, quando pirateavam essas obras artísticas, no caso da música, vinham lá os nomes dele, DJ fulano, DJ, e às vezes abria-se, portanto, um procedimento com as entidades, as autoridades, SIC, entre outros, que iam à procura desses elementos e conseguiam, portanto, encontrar volumes de discos reproduzidos e conseguir aí ainda ter algum controle. Com esse desenvolvimento tecnológico, realmente cria outros problemas e vai despoletar também maior discussão e, quiçá, começar até a haver algum dispositivo que iria reprimir com que se pudesse, portanto, reproduzir. Aliás, já tem existido, às vezes mesmo
nas redes sociais ou nas internets, entre outros, YouTube, entre outros, já está, às vezes, com muita dificuldade de poder baixar algum conteúdo. Mas, no contexto musical, o prejuízo, e aqui o Dr. Barros Licença disse muito bem, no que concerne a utilização, os prejuízos que tem havido. E uma das formas da pirataria, conforme disse o Dr. Barros Licença, é o plágio. O plágio, nós temos muitos problemas com plágios. As pessoas, os artistas e todos os fazedores, muitos deles fazem passar uma determinada obra como sua. E envolvido algum tempo, descobre-se que ele não é o autor. Essa é uma contravenção que realmente precisamos trabalhar. E nós, a UNAC, temos tido alguns encontros com os nossos membros e não só, já que nós representamos as classes artísticas, não é? Nós temos conversado, porque às vezes também não vamos partir logo para uma ação civil, não é? Mas também irmos no diálogo, porque todos os dias estamos a aprender. Temos que ir buscar sinergias para fazer com que as pessoas vão entendendo melhor que, se comportando assim, há mecanismos que serão despoletados para, portanto, travar esse mecanismo. E realmente, como disse aqui a doutora, nós temos a Sala de Comércio e Propriedade Intelectual que resolve esse tipo de conflitos. Mas nós também temos... A UNAC tem recebido muitas queixas. Mas temos as queixas que a gente recebe mais é da utilização das obras de pessoas que já faleceram e que os filhos vão lá e às vezes vão reclamar direitos, quando no fundo ele essas obras têm que estar inscritas, essas obras têm de estar protegidas, e muitas delas às vezes pensam que a UNAC é que faz tudo. Não, as obras têm de estar inscritas na CNDIAC para dar o tal cunho, mas as suas obras também, o que é o lado do direito autoral. Ou seja, se eu for autor de uma obra, não registrei, e se alguém aparecer a plagiar, então quer dizer que não posso reclamar. Sim, porque às vezes fica difícil e aliás o Dr. Barros Licença vai ajudar-nos a entender melhor isso, porque é isso que nós estamos aqui a exercitar, né? Para dar a entender aos ouvintes que existem procedimentos legais que devem ser, portanto, ativados. Sim, senhora. Okay. As TVs comunitárias, já vou voltar aqui para o INACOM. Piratas têm roubado cada vez mais clientes as operadoras, se calhar as 3 operadoras que nós temos. Chegam a vender a subscrição de serviços de televisão com mais canais. E há quem diga que são os prêmios de desporto e cinema, embora com pior qualidade, mas a preços cada vez mais baixos. O INACOM tem recebido queixas das operadoras. O que é que tem feito para travar o avanço neste sentido particular da pirataria? Ligue só o microfone. Ok. Bom, essa de facto é a questão para o INACOM e que muito se tem debatido para resolver. Antes de entrarmos para as formas como o INACOM tem encarado para resolver o problema, para dar aqui uma ideia do mal que se tem criado, é que os operadores de TV por subscrição, eles, para exercerem esta atividade em Angola, carecem de uma licença. Essa licença, no caso concreto, é um contrato de concessão. Esse contrato de concessão, ele surge como título para o exercício da atividade de distribuição da TV por subscrição. Mas por que é assim? É assim porque o Estado angolano, através do Executivo, entende que o serviço de distribuição de TV por subscrição é um serviço de importância essencial para a economia nacional. E aí, só para encararmos a gravidade da questão. Portanto, é um serviço de importância essencial para a economia nacional, portanto, deve ser exercido por entidades devidamente licenciadas. E aí surgem os piratas. Vendendo sinal de TV de forma ilegal. O INACOM, o que é que tem feito? Bom, diante das denúncias, diante também da supervisão enquanto órgão regulador das comunicações eletrónicas, tem desencadeado ações no sentido de identificar
e com a Polícia Nacional prender determinados equipamentos, quando o caso for, por exemplo, a venda de boxes de TV, porque existem umas boxes que eles utilizam para fazer essa transmissão ilícita do sinal de TV por subscrição. E quando os meios são desencadeados a nível da internet, o INACOM também tem a prerrogativa de, através do seu sistema de fiscalização e monitorização dessas atividades, identificar os IPs, não é? Algumas vezes identifica os IPs e faz o bloqueio desses IPs. E as operadoras que muito têm sofrido com este mal também trazem para o INACOM esses IPs, e o INACOM, através dos seus meios, insta os operadores, os provedores da internet a bloquearem esses IPs. É uma medida que tem surtido algum efeito, ainda não o desejado, tem surtido algum efeito no sentido de inibir. Mas mais do que isto é o cidadão, o consumidor final, que quer o serviço a preços mais baixos, de facto não consegue, no final das contas, ter a qualidade necessária que teria, por exemplo, num operador devidamente licenciado. E deve estar consciente que adquirir o serviço por esses meios não só prejudica a operadora em particular, como prejudica a todos nós, porque o operador licenciado é uma entidade que paga impostos ao Estado. É uma entidade que cria empregos para os angolanos. Portanto, ao perder receitas, perdemos tudo isso. Todos nós perdemos no final do dia. Perdemos como consumidores e perdemos como partes do Estado angolano. Porque há menos impostos a pagar, há menos empregos e há menos formalidade na economia, e daí só vêm outros males. E por essa razão, e tendo consciência disso, para além das suas atribuições e competências, o INACOM tem essa preocupação. Aliás, o ano passado o INACOM inaugurou o Centro Nacional de Monitorização das Comunicações Eletrônicas, e dentre as várias possibilidades que o centro trouxe, uma delas, efetivamente, dentro de algum tempo, vai ser tratar dessa questão com um pouco mais de acutilância, com um pouco mais de incisão, porque tecnologia combate-se com tecnologia às vezes. E nesse caso o INACOM não está de fora e tem verdade um grande esforço no sentido de trazer respostas aos operadores de TV por subscrição, bloqueando IPs, com a Polícia Nacional apreendendo equipamentos que entram de forma ilícita no território nacional, porque este é um outro problema, porque aquelas boxes, por exemplo, não são autorizadas a entrar no país. E as pessoas fazem-no entrar através das fronteiras terrestres, maioritariamente. E aí nós temos a AGT em cooperação com o INACOM. E aliás, a respeito mesmo disso, o INACOM está agora, junto da AGT, a desenvolver um memorando de entendimento para tratar, entre outras questões, esta em particular, é um dos focos, não é? Para ver como esses equipamentos entram e como eles devem entrar. Devem entrar por via dos operadores, que têm os seus agentes revendedores, né? As boxes que cada operador tem. E quando o indivíduo procura trazer essa mercadoria para o país, a AGT logo à entrada consegue identificar que esse material não está autorizado a entrar porque o INACOM não licenciou, porque tu não és um operador ou porque tu não és um agente devidamente credenciado para trazer um equipamento dessa natureza para o território nacional. Portanto, são essas as medidas que o INACOM tem tomado. Muito bem, seria bom que tivéssemos aqui também um representante da AGT para dar-nos aqui também uma explicação sobre essa questão. Okay. Mas dá para ver que as operadoras têm com esse tipo de práticas avultados prejuízos financeiros. Eu vou voltar aqui para... Aproveitando a deixa aí do doutor, em termos de medidas para desinibir a entrada ilegal
de produtos. A nível dos direitos autorais, também há uma medida já formalizada. Quando digo formalizada, está em forma de lei, portanto, é um regulamento, Decreto-Lei 240. É uma medida de combate à contrafação, na medida em que vai permitir, através de uma estampilha cuja produção está sendo tratada, vai ser disponibilizada para os agentes econômicos para todo e qualquer produto intelectual, natureza artística, literária ou científica, ao ser colocado no mercado, deverá então levar essa estampilha, deverá ser autenticada com uma estampilha. Este diploma estabelece um outro mecanismo, não este necessariamente, o outro que é o 239, que é de fiscalização, estabelece uma norma que já tem sido aplicada em colaboração com a AGT, é que toda e qualquer entrada de obra intelectual a partir de uma determinada quantidade carece de uma declaração de desalfandegamento, para o seu desalfandegamento. Então, quando articularmos com este outro diploma, cuja estampilha ainda está a ser tratada a sua produção, significa dizer que, por exemplo, para a entrada de determinada mercadoria, no momento em que for solicitar, o interessado for solicitar a declaração para desalfandegar a sua mercadoria, deverá também já declarar a quantidade de exemplares e levar a respectiva quantidade de selos para a autenticação dessas obras. Portanto, era só essa cheia que gostaria de fazer. Obrigado. Sim, senhora. Eu ia dirigir a palavra a Estefânia. A MultiChoice é uma das vítimas nesse caso, não é? Como é que vocês olham em relação às medidas que o INACOM, que era aqui o SENADIAC, vão implementando? Como é que a MultiChoice olha para essa questão? Pronto, eu folgo em saber que está a ser criado um organismo que vai dar mais ímpeto. Nós, MultiChoice, temos no nosso grupo, portanto o MultiChoice Group é constituído por várias empresas e uma dessas empresas é a Irdeto, que é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, portanto presta-nos serviço a nós, mas também presta serviço às grandes multinacionais internacionais, e temos efetivamente mecanismos internos de proteção das nossas boxes, mesmo dos dados, por exemplo, a proteção de dados dos nossos clientes é um assunto muito importante para nós já há muitos anos, e temos até também trabalhado nesse sentido junto das entidades que tratam desse assunto. Posso dar um exemplo no Mundial. Em dezembro nós tivemos uma parceria com o INACOM, em que nós identificámos IPs que estavam a fazer a transmissão ilegal de conteúdo premium, porque este conteúdo é muito caro. As licenças da FIFA para a transmissão de um campeonato, de um mundial de futebol, é um valor muito elevado, e estas redes transmitem por vezes até gratuitamente, mas por trás estão a alimentar piratas efetivos, pessoas que praticam roubo de identidade, tráfico humano, prostituição infantil. Portanto, há muitas coisas que advêm desta rede. Nós tivemos um raid em 2022, em janeiro de 2022, foram fechadas algumas redes. Eu penso que passo a passo, com este trabalho de consciencialização, que é importante, porque efetivamente muitas vezes as pessoas não têm noção, e o que acaba por acontecer connosco não é apenas a perda de dinheiro, é até a perda de credibilidade, porque a forma como estas redes piratas se fazem passar fazem com que as pessoas acreditem que é a MultiChoice que lhes está a prestar o serviço. Eles têm um call center, eles têm uma fachada que faz parecer que sejamos nós, e depois as pessoas queixam-se porque a instalação não estava boa, não conseguiram ver bem os canais, a meio da transmissão aparece um risco que às vezes pode ser um mecanismo de defesa, e eu penso que é importante também haver mais ações de fecho, porque nós temos capacidade para identificar essas redes e dar todo o suporte que é necessário, quer ao INACOM, quer ao SIC, né? E é um trabalho conjunto, e acreditamos que esta iniciativa vai permitir aumentar o impacto
facto o escopo do trabalho que nós estamos a fazer, porque é uma preocupação, não é só da MultiChoice, não é só do Senadiac. Nós o ano passado fizemos um webinar sobre pirataria e convidamos um representante da Autoridade de Medicamentos, e é um dado público que 30% dos medicamentos vendidos em farmácias em Angola são falsos. Portanto, o Ministério está sempre a correr atrás, mas nós temos que levar este fenómeno com muita seriedade, porque afeta todas as atividades económicas no país. Sim, senhora. Doutora Sandra, há muito trabalho por SIC em relação a essa matéria. De facto há muito trabalho, sim, por SIC, mas os crimes contra a propriedade intelectual são crimes de natureza semipública. Logo, dependem da participação do ofendido. Nós, quando recebemos solicitações ou denúncias a partir das operadoras de TV por subscrição, naturalmente sendo o SIC um órgão estatal e com a missão de prevenir e reprimir, prevenir com que os crimes aconteçam e reprimir caso eles venham a acontecer, nós temos dado todo o suporte. A doutora Estefânia falou aqui agora há pouco, a atividade que ocorreu no ano 2022 teve todo o apoio, todo o suporte do SIC, em que foram desmanteladas através da nossa Direção Nacional de Combate aos Crimes Cibernéticos, Crimes Informáticos e Cibernéticos, foram desmanteladas cerca de 5, não recordo agora o número, entre 5 a 6 casas que praticam esse tipo de ilicitude. Piratear, subscrição ou a transmissão de sinal por TV a cabo. Quanto à pirataria em termos de direitos autorais, no passado, e conforme referiu aqui o senhor Quintino, em representação à UNAC, no passado o modus operandi era em que um DJ ou alguém pegava um computador, bastava ter um computador e não sei quantas caixas de CDs virgens e reproduzia obras discográficas dos músicos angolanos e internacionais. E nós, nos nossos trabalhos inspetivos, identificávamos esses focos e procedíamos à apreensão, que culminava depois de um processo, na sua maioria, ou na maioria das vezes, com a inutilização daquele produto pirata por queima. Se recordar, nós tivemos muitas ações de queimas de CDs e DVDs pirata. Mas hoje por hoje, o móvel do crime também mudou. De acordo com a evolução da sociedade, os criminosos também não ficam alheios. Anteriormente, eles reproduziam um disco, hoje estão a fazê-lo não em forma de disco, mas em forma de pendrive e em forma digital. E como referiu o senhor Quintino, em formato digital chega a ser muito mais difícil, muito mais complicado, e também porque a nossa legislação até agora ainda pouco ou nada versa sobre isso. Mas nós temos desenvolvido todas as ações, e sempre que os autores ou detentores ou titulares de marca ou de propriedade industrial sentem o seu direito lesado, acorre aos nossos serviços, e nós temos dado tratamento ao processo e que tem tido o seu desfecho, que pode ser duas formas. Como o crime é semipúblico, admite naturalmente um entendimento entre as partes mediante um acordo formalizado. Se não haver esse acordo a meio do processo,
o procedimento segue, o processo vai até a tribunal e temos a sala, felizmente, já demos um passo, essa luta, doutor Barros, já começou há muito tempo e temos mas o tem sentimento... tratado muitos casos a sala ou ainda está numa fase... Não, já está funcionando. Tá, a sala já não, está. mas casos como julgados. processos, sim. Sim, tem vários processos. E por serem até crimes de natureza semipública, tem situações ou tem processos em que vão parar a sala diretamente. Quando entender o titular do direito que quer um procedimento cível. A sala também, como é uma sala geral, a sala também tem dado tratamento a esse tipo de processos. Entendo, acho que também há trabalho para a UNAC. Se olharmos para a responsabilidade da UNAC em relação à sensibilização dos próprios autores para o registro das suas obras, penso que há algum grande trabalho, porque para facilitar também com que a pirataria, quer dizer, encontre cada vez mais dificuldade. Sim, e temos trabalhado em parceria com a CNDA, que aliás o Dr. Barros Sensa tem sido incansável naquilo que é o seu métier em termos de direitos autorais. E eu digo que antes, muitas das vezes, de haver processos, nós temos que sempre educar primeiro, porque nós temos que começar a educar. Estamos a começar uma coisa nova, as pessoas não estão muito habituadas e logo vem, eu não sabia. Então, estamos num processo de educação e a CNDIAC realmente tem dado bastante apoio. E dizer aqui que nós estamos já a trabalhar num documento que, porquê? Num documento que, pronto, com relação às obras musicais. O que acontece? Primeiro, edita-se o trabalho e depois vem reconhecer, vem inscrever a obra. Eu acho que nós estamos a trabalhar nisso e depois acredito que a UNAC vai despoletar encontros para ver como é que a gente pode afinar isso. Mas aquilo que é o pensamento da UNAC é que o selo ou a estampilha que disse o Dr. Barros Sensa é importantíssimo para dar autenticidade aos produtos. E ela deve, portanto, antes de um determinado autor lançar o seu trabalho, ele tem que solicitar este selo, que também faz parte daquilo que a gente pode chamar de fogo ao fisco, não é? E nós, os artistas, temos muito desse problema de fogo ao fisco, porque quem exerce uma atividade comercial tem que tributar. E nós, muitas das vezes, fugimos a isso. Então, quem vai ter um trabalho discográfico, um CD, ele tem que ter, portanto, a estampilha, um selo que vai, portanto, identificar que o produto seja, portanto, autêntico. E depois é que, se ele não tiver essa condição, essa obra não pode estar dentro do direito. Porque eu, na qualidade, não só que estou ligado, por exemplo, à música. Temos tido esse problema, porque há aqui mecanismos que vêm atrás, quando deveria ser as primeiras coisas que o autor devia fazer, que é reconhecer a sua obra, e quando vai produzi-la tem o trabalho elaborado, que é o CD pronto, o master, entregar à entidade que vai, portanto, dar autenticidade ao trabalho. Depois é que esse trabalho deve ser editado. E aqui eu digo, em tempos, quando estive a África Sul e fomos lá editar um trabalho, o material, antes de ir para a fábrica, quando chegou para a fábrica pediu se o trabalho estava autenticado. Não, o trabalho não está, então nós não podemos reproduzir. Quer dizer, são mecanismos que devem ser acionados para que todos nós começamos a compreender que há procedimentos. E isso como é que se faz? Com brochuras. Nós temos, às vezes, os diários da República, que nós temos de ir a ler os artigos, mas podemos sintetizar também. Temos que sintetizar, porque às vezes ali pegar o diário e ver a série tal e não sei o que, ter a ler aquela confusão toda. Nós temos que procurar brochuras que vai permitir, ilustradas até, né, que podem permitir que ele entenda logo em primeira que o primeiro passo é este, o segundo, o terceiro e o quarto e acabou. Doutor Barros Sensa, nós estamos trabalhando nisso. Sim, permita-me só uma nota. Na questão do registro, e aqui parabenizar a disciplina musical, em termos de direitos autorais, tirando a área de propriedade industrial, que já é de mais dinâmica desde mais cedo, é a área mais dinâmica.
Por isso é que dá a percepção de que quando falamos de propriedade intelectual de direitos autorais só diz respeito aos músicos. Mas é o mérito deles, porque são mais dinâmicos, preocupam-se com essa temática. Agora, para os músicos e os seus produtores que fazem a música para o seu ganha-pão, o que devem perceber é que para obterem os direitos autorais, necessariamente devem declarar as suas obras numa entidade de gestão coletiva para poder fazer a gestão. Pode até falhar o registro no CNDH, porque há um princípio segundo o qual basta que a obra seja criada para ter o direito à proteção. O registro não é obrigatório. Porém, deve compreender que, tratando-se de um direito privado, as entidades públicas só podem intervir mediante um critério, e o critério é de registro. Portanto, o registro que é feito no órgão do Estado é para reforçar o direito, diferente da área da propriedade industrial, que sem o registro não há direito. Agora, o registro, eu prefiro chamar de declaração, do repertório que deve ser feito numa entidade de gestão coletiva como a ONAC, é para ter dividendos econômicos. Porque humanamente não é possível. Por exemplo, ele também é artista. Está aqui, não tem capacidade de controlar quem está a usar a sua obra. Por isso é que surge a figura de entidade de gestão coletiva, para, em nome e representação dele, poder então fazer a cobrança dos direitos autorais, mediante contratos que devem ser celebrados com os chamados usuários. Agora, há um pormenor que foi dito, e pegando o exemplo que quer a doutora Estefânia quanto a doutora Sandra teve, é que nas plataformas, o artista deve ter o cuidado de, antes de colocar a música numa plataforma, tomar todas as precauções. Porque eles podem codificar o acesso aí, restringir o acesso. É permitido, é de lei. Porque eu, como consumidor privado, como qualquer um de nós, podemos até baixar. Até aí não há crime. Agora, o crime é colocar num dispositivo e comercializar. Aí já sei. Porque a questão aqui da propriedade intelectual coloca-se quando há benefício econômico alheio, não é? Que não seja o autor. Obrigado. E o Dr. Machado está muito tempo calado, mas o Instituto Angolano de Propriedade Industrial, como é que olha para esses passos que têm a ver com os registros das obras? Bem, o IAP, como já disse inicialmente, trata ou cuida da propriedade industrial apenas. Mas se estivermos a falar aqui de indústrias discográficas, etc., tem que fazer registro também. Sim, das respectivas marcas. Sim, devem ser registradas, devem ser protegidas. Temos muitas marcas registradas já? Sim, temos aproximadamente 80 mil marcas registradas. Só em relação à discografia ou... Não, marcas no sentido geral. No sentido geral. Sim, no sentido geral. Sim, senhor. Agora, nós temos desenvolvido uma árdua tarefa no sentido de conscientizar os proprietários, né, os donos das obras, a fazerem a proteção nas instituições correspondentes. Né? No caso da propriedade industrial, no IAP, e direitos de autor conexo, o SENADIAC. Falamos isso, doutor Barros. Portanto, fala-se tanto na criação de uma entidade única para os direitos autorais. Tem data já para quando e como é que isso vai funcionar? A entidade já está criada, está-se no processo de seu licenciamento. Está um bocadinho moroso porque agora já crescemos e estamos a ser mais exigentes. Porque no passado recente, quando licenciamos as duas entidades iniciais, que por sinal é que deram corpo a esta nova, fizemos-lo sem exigir as condições técnico-materiais. Também fizemos na altura porque convenceram-nos de que com a licença então iriam conseguir buscar parcerias já identificadas. E assim procedemos, mas depois constatamos que houve falhas e já não podemos permitir isso. Mas antes mesmo do final deste mês, essa entidade já entrará em funcionamento. Portanto, estamos a falar da AUDAC, que é a Associação Única dos Direitos Autorais e Conexo. A função dele será de cumprir o papel de entidade de gestão coletiva, mas é que vai se relacionar, é a única que... Poderá surgir outras entidades, mas ela sempre será a única a relacionar-se com usuários. Quem são os usuários do ponto de vista de direitos autorais? É aquele agente econômico que faz o uso para benefícios econômicos, ou seja, na sua atividade econômica faz a exibição pública ou manuseamento de obras intelectuais. No caso dos direitos autorais musicais,
é aquele que faz exibição pública, que usa a música para entreter ou para divertir o seu público. Portanto, a UDAC será a única entidade a fazer isso, que vai receber, vai fazer a cobrança, e depois quem vai distribuir para os respectivos associados é a SADIA e a ONAC. Portanto, estamos a reorganizar, na verdade, o funcionamento do sistema neste quesito dos direitos autorais. Uhum. Acho que tem aqui talvez uma questão para o INACOM, porque grande parte das questões que foram aqui levantadas tem a ver também com os crimes cibernéticos, ou seja, as pessoas aproveitam-se da internet, sistemas sofisticados de comunicação para piratearem as obras. Como é que o país está? Como é que o INACOM olha em matéria de crime ou proteção cibernética? Como é que o INACOM olha para essa questão? Sim, com bastante preocupação. Porque temos que ter políticas de combate aos crimes cibernéticos. Exatamente. Bom, mas aqui, primeiro dizer que com bastante preocupação, mas dizer que a proteção dos dados, a proteção, o combate aos crimes cibernéticos são matérias de outros órgãos. O INACOM tem sim a responsabilidade de garantir a segurança nas redes de comunicações eletrônicas. Isso é uma competência do INACOM. E nesse quesito, o INACOM trabalha com os operadores, quer sejam os operadores móveis, quer sejam os operadores de distribuição por TV por subscrição, no sentido de criarem mecanismos de manterem segura as redes que transmitem os serviços que prestam. E nesse quesito, pensamos nós que estamos no bom caminho, à medida em que, por exemplo, a MultiChoice acabou de dizer aqui, tem dentro das medidas que concebeu para prevenir esse tipo de ações, a consultoria de uma empresa de renome para assisti-la nesse quesito. Na verdade, isto também é uma das obrigações que os operadores têm no âmbito do exercício da sua atividade. Logo no licenciamento, a partir do licenciamento, não obstante isso já está previsto por lei, no licenciamento o INACOM faz questão de colocar como entre os termos e condições que o operador licenciado deve garantir a segurança da sua rede, antes mesmo do Estado vir garantir. Portanto, nesse quesito há uma cooperação muito forte e o que acontece é que, à medida que os mecanismos de proteção se reforçam, também os mecanismos de dobrar o sistema vão se aprimorando. E exatamente, e essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Sempre que acontece, temos que reagir, às vezes, e às vezes com efeito novidade, por ter sido empreendido ali uma técnica nova, e às vezes eles mesmos são pegos na rede de proteção que as instituições, em cooperação com os particulares, no caso aqui as operadoras, já têm de forma preventiva. Portanto, nesse quesito, eu penso que todas as medidas que têm sido tomadas são alinhadas a boas práticas internacionais. O que ocorre mesmo é que, como estamos numa revolução digital, muito do que tem acontecido é novo, fundamentalmente para países como o nosso, que estão em via de desenvolvimento, que aos poucos vão galgando os passos para proteger melhor quer o consumidor do serviço, quer o próprio prestador do serviço. Então, o regulador nesse quesito tem tomado essas medidas. Dr. Barros, como é que olha para essa questão de combate aos crimes cibernéticos no país? Este era da doutora Sandra, ele que vai estar em condições de falar. Vamos chegar lá. Sim, porque o CNDH, a sua função é, vamos lá dizer, é mais de fiel depositária, ou seja, é para o criador, tendo o interesse de registrar a sua obra, então proceder ao registro desta obra. E depois exerce o controle dos agentes econômicos que intervêm no sistema.
para garantir a lealdade entre eles os formais dos informais. Pois, para distinguirmos, permita-me expressar, quem é quem, por um lado. E depois, em função daquilo, do contacto diário, das práticas, então propor as medidas que se impuserem, ok? Elaborando propostas de medida. Agora, em termos de combate, isto mesmo é para conjunção. Aliás, não é fugir com. Doutora Sandra, como é que como é que olha, como é que em relação às políticas de combate aos crimes cibernéticos, não é? Como é que estamos? Como é que olha para o país? Como é que Angola está? O que é que deve ser feito? O que é que está a ser feito na sua ótica? O SIC olha com bastante preocupação, porque estamos a tratar ou estamos a falar de um crime, e um crime sempre é um crime. E quando estamos diante de um crime, implica sempre todo e qualquer esforço da instituição que vela pelo combate das ilicitudes. E não só com esse tipo de crime, também com todo o tipo de criminalidade, seja ela do fórum comum como do fórum econômico. Quanto aos crimes cibernéticos, tal como o INACOM, tal como a UNAC referiu aqui, o SIC também vê com bastante preocupação, e o SIC também tem estado a se dotar de mecanismos para, nas suas ações respectivas, ou nas suas ações de fiscalização, nas suas ações repressivas, não ser pego de surpresa. Está dotado de meios, está dotado de mecanismos e formas para o combate desta e de qualquer outra ilicitude. Sim, senhor. Se calhar eu tenho aqui uma... Vamos passar aqui a palavra para ainda no concerne ao combate aos crimes cibernéticos, eu acho que o INACOM que tem essa responsabilidade, mas tudo passa pela formação do homem, porque o desenvolvimento tecnológico é muito rápido. É muito rápido. Enquanto os organismos estão preocupados, não é? Que nós vamos ter que encontrar forma de travar isso, os prevaricadores estão já a 10 passos à frente. E então é preciso que se crie condições da formação do homem. É muito importante, porque o conhecimento hoje, para muitos, está a um clique, e muitos deles às vezes cometem esses crimes aprendendo mesmo nas redes sociais. Sim, senhor. Mas como tinha aqui uma palavra... Só um minuto, permita-me, só para não perder Ok, obrigado. E isso já tinha sido mencionado, mas eu vou reforçar. Sim. O interessado olha, vou dizer de outra maneira, o detentor deste direito é o primeiro interessado e que deve exercer a fiscalização. Porque constatando essa violação do seu direito, para depois poder acionar os mecanismos existentes. Porque o Estado criou as condições. Porque o direito da propriedade intelectual, por exemplo, é claro, só o autor tem o exclusivo da exploração econômica. Então, se o detentor do direito constatar que o seu direito está sendo violado, então deve acionar os mecanismos, as instituições competentes para fazer valer isto, para não pensarmos que existe um vazio legal. Temos que ir nos princípios. Mas pronto, a palavra é do INACOM. É só para acrescentar, essa tem sido uma das maiores dificuldades também, porque os proprietários dos direitos às vezes não reclamam, olham as coisas acontecer e não fazem nada. Não, pior do que isto é dizer que o Estado é que não faz nada. Porque as leis existem, né? Exatamente. Se calhar também deve haver algum desconhecimento por parte dos detentores dos direitos, né? Ele não sabe que numa exercício, isto é verdade, deve reclamar. Este exercício concorre justamente por isso. Atua a seu favor. Exatamente. Ok. Eu iria só aqui acrescentar. Diga só aí. Iria só aqui acrescentar. Por isso é que é tanto mais preocupante, porque se nós
estamos a ter tanta dificuldade em combater crimes físicos. As redes piratas, por exemplo, no nosso setor, são redes que estão localizadas em sítios físicos e que nós podemos com facilidade, mesmo, por exemplo, a questão das TVs comunitárias, que estão a fazer concorrência desleal aos nossos agentes e agentes da concorrência, portanto, de todos os operadores, estão visíveis, estão identificáveis. Se nós estamos a demorar tanto tempo a atacar esta parte, quando nós decidirmos olhar para a parte cibernética, que é um crime transfronteiriço, que pode ser a partir da China, nós não temos esse controle. Por outro lado, muitas vezes estas próprias redes comunitárias são uma fonte de transmissão de informação, sei lá, de grupos piratas. Nós falamos muito da questão do extremismo islâmico, que é um fenómeno que nenhuma parte do mundo está impune ou que está protegida. Pode acontecer. Nestas redes comunitárias, o INACOM não consegue ter o controle dos canais que estão a passar e que tipo de informação é que está a passar. Por isso é que é mesmo urgente este trabalho. Ok, muito bem. Tem a palavra, INACOM? Sim, eu ia reforçar, e aliás a linha era justamente essa que a doutora acabou de frisar aqui, focando no próprio consumidor do serviço. Eu penso que todos os esforços são necessários e nós vamos ir tomando ações contundentes, mas entretanto a conscientização do próprio consumidor é fundamental e ele deve saber que ao aceder, por exemplo, a essas redes piratas, ele torna toda a sua rede interna de casa vulnerável, até do ponto de vista das suas próprias finanças, porque hoje há uma tendência de colocar na rede toda a nossa informação bancária, por exemplo, e nós ao acedermos a esses IPs, essas redes piratas, deixa vulnerável também essa informação e outros dados pessoais, e que, pronto, aí a vulnerabilidade é tanta que o indivíduo pode perder todas as finanças de uma vida inteira. Muito bem, nós estamos praticamente no fim deste nosso debate. O tema não se esgota aqui, mas há uma questão que eu gostava de deixar no ar. Neste caso, qual deve ser o papel dos consumidores? 20 segundos aqui para o Dr. Barros. Bem, esta iniciativa Parceiros contra a Pirataria tem este pendor pedagógico. E o nosso apelo aqui é, sobretudo, as associações socioprofissionais aderirem a essa iniciativa, reunindo os seus associados, que para podermos falar com eles. Porque o consumidor deve ser consciente. E para isso é preciso que ele se informe, busque a informação. Então, aquele que está a nos ouvir pode procurar-nos individualmente. Se for uma organização socioprofissional, nós estamos prontos e disponíveis. Não esperem só pelas ações que nós programamos, porque pode não ser suficiente. Aliás, temos vindo a realizar várias ações, quer individualmente, quer conjuntamente, mas mesmo assim, ainda há um flagrante de não, nunca disseminaram isso. Portanto, a mensagem está passada. Doutora Estefânia, eu que sou muito apologista e muito orgulhosa do conteúdo local e do trabalho que nós estamos a fazer, acredito que quando se vai consumir produtos ilegais, quando não se paga, é menos dinheiro que sobra para os operadores reinvestirem na nossa cultura. Nós estamos a fazer crescer de alguma forma a produção nacional e a qualidade só melhora com a quantidade, portanto consumam o que é oficial e o que é nacional. Sim, senhora. Doutora Sandra Cambangula, do SIC, qual é o papel dos consumidores? Que conselho para os consumidores? O conselho que o SIC deixa para os consumidores, vou focar aqui em três itens. Tem 20 segundos. Sim, obrigada. Primeiro, abstenção. Os consumidores devem se abster de toda e qualquer prática ilícita. Segundo, os consumidores devem ter a cultura de denunciar sempre que esteja perante a proposta ou a comercialização ou a oferta de produtos não certificados. E terceiro, apelo aos consumidores a sempre aderirem ou comprarem ou utilizarem produtos conhecidos e certificados. Assim terão poucos problemas e também ajudarão
as instituições que velam ou combatem para este tipo de ilicitude. Sim, senhora. Problema. Quintino, a música original é sempre melhor. A música original é sempre melhor. Tem qualidade, todos os gostados. Exatamente. Eu aqui ia um bocado mais profundo. Tem 20 segundos. Sim, é bem profundo, é rápido. É através, o Ministério da Cultura, através do SENADIAC, produzir também um spot publicitário institucional, de forma a dar essa estampa, não é? Um spot a educar o cidadão das contrafações que ele comete ao utilizar produtos não autenticados. Isso é que eu gostaria. 20 segundos também. Pois, o conselho do INACOM aos consumidores é adquira serviços apenas a agentes devidamente licenciados e autorizados à venda de produtos ou serviços de comunicações eletrónicas. Sim, senhora. Instituto. O IAP segue a mesma linha de pensamento dos meus colegas, que é no sentido dos consumidores optarem por produtos certificados, produtos de qualidade, assim evitam problemas de saúde e não só. Muito bem. Foi então o nosso tema de conversa no programa Rádio Jornal da Rede Nacional de Angola. Eu desejo a todos uma boa noite e aí contamos com todos os representantes aqui numa próxima oportunidade. É um tema, como disse, não se esgota. A pirataria anda por aí e as medidas de combate impõem-se. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.